Salmo 119, nós vamos iniciar com o verso de número 18, mas nós veremos outros textos também da palavra do Senhor. Irmãos, desculpe, minha voz não está muito boa. Essa semana nós tivemos 3 cultos de Natal, culto de formatura, a formatura ontem, fora as demais atividades da igreja. A voz está se acabando. Chega dezembro, a gente fica só o restinho do restinho do resto. Então a voz também vai-se embora junto. E eu já gripei de novo, a imunidade baixa, a gente sem dormir direito, acaba comendo mais besteira de tanta festa, né? A imunidade baixa, a garganta reclama. Mas vamos lá, Salmo 119, verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém. Vamos orar ao Senhor e nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e o Google, qual a diferença e a singularidade da Bíblia. Deus amado, muito obrigado por estarmos em tua casa nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos aqui e pedimos que o Senhor venha falar conosco e venha aplicar a tua santa e poderosa palavra em nosso coração, fazendo-nos cada dia mais amarmos a tua lei, caminharmos, ó Deus, na tua casa, nos teus caminhos, viver uma vida que glorifique a ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia e o Google, qual a diferença? A história nos apresenta que o Google começou com um projeto de pesquisa de 2 estudantes do doutorado. Um é chamado de Larry Page e outro é Sergey Brin. Meu inglês é terrivelmente ruim. Mas enquanto eles frequentavam a universidade lá na Califórnia, em janeiro de 1996, eles tiveram a ideia de criar um mecanismo de busca que inicialmente era algo mais simples, porém que depois se tornou um dos mecanismos mais conhecidos de toda a Terra, que se tornou então o Google. Estima-se, quando essa pesquisa foi feita, já faz mais de um ano, então certamente esse número já cresceu, havia cerca de 8,5 bilhões de pesquisas durante o dia, superando inclusive a população mundial, que é de 7,8 bilhões de habitantes. Ou seja, as pessoas pesquisam e muito. Essa ferramenta Google é muito utilizada. Recentemente surgiram outras pesquisas, outras ferramentas de pesquisa, mas que, querendo ou não, a gente acaba acessando o Google para chegar nesses outros mecanismos de pesquisa. Tem uns aplicativos novos aí, né? Acho que é ChatGPT, não sei o que de IA, mas pelo menos para pessoas mais leigas como eu nessa área, sempre que eu vou pesquisar qualquer coisa, eu dou lá o Google para poder chegar nesse aplicativo, nesse mecanismo de pesquisa e conseguir alguma coisa que eu queira, e certamente muitas pessoas procedem assim. Ainda é o mecanismo de mais pesquisa no mundo. Isso é uma grande bênção, porque nós temos um acesso a muitas informações. Porém, se nós pararmos para observar, o Google tornou-se uma ferramenta de pesquisa não só para conhecimentos acadêmicos de escola, para fazer um trabalho, para tirar uma dúvida, se tornou até um consultório médico. E cadê a Natália? Saiu, né? Com dom. Mas as pessoas, antes mesmo de irem ao hospital, já dão o Google para saber o que tem. Elas recebem um exame na clínica, antes de apresentar ao médico, ela coloca lá o que é que significa essa porcentagem aqui do sangue, o que é que significa essa alteração. Aí o Google vai colocar lá, olha, uma pessoa morreu de câncer, assim, assim, meu Deus do céu, eu estou para morrer. Aí chega no médico e diz, não, você só está com uma alteraçãozinha pequena, você vai fazer esse regime aqui, você vai voltar para casa bem. Mas o Google se tornou uma ferramenta de pesquisa, as pessoas pesquisam medicamentos para tomar, as pessoas pesquisam tratamento para fazer. Então tem gente ainda que vai ali e pesquisa de tudo que se possa imaginar hoje nós encontramos no Google. É bem verdade que quando foi desenvolvido esse mecanismo de pesquisa, não tinha tanta coisa, é verdade. Hoje nós temos muito mais, Eu lembro que há 10 anos atrás, quando nós fazíamos pesquisa de material teológico, por exemplo, material teológico confiável, dificilmente se encontrava alguma coisa.
Às vezes se tinha no Google algum material de uma igreja presbiteriana grande lá do sul, né, de uma capital do Brasil, aí tinha um materialzinho ali disponível, alguma página de uma igreja que já tinha página, mas a não ser só tinha material pentecostal e muito pouco, e muito pouco. Hoje, graças a Deus, as redes sociais, o Google e todos os mecanismos de pesquisa têm aí uma imensidão de materiais disponíveis. Mas o fato é que nós usamos o Google para muitas coisas na nossa vida, sendo que ele se tornou maior fonte de pesquisa nossa. Qual a diferença então da Bíblia e do Google? A Bíblia tem Deus como seu autor. O Google foi inventado por homens, nasceu de uma ideia humana de querer respostas às muitas perguntas e uma fonte onde se pudesse encontrar muitos materiais, diversos materiais. Só que a Bíblia ela tem inspiração e fonte no próprio Deus. É o primeiro livro que começou a ser escrito na história. E é o único que narra do começo ao fim a história da humanidade e o desenvolvimento dela, bem como o fim da humanidade, que é descrito com uma precisão inédita e extraordinária. A Bíblia é o livro mais antigo, mas que não fica ultrapassado. Aquela frase de Charles Spurgeon que eu costumo dizer sempre, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Enquanto que o Google precisou ser criado em 1996, desenvolvido e alimentado, porque até hoje nós alimentamos o Google. Antigamente, quando aparecia a foto de alguém, você colocava lá o nome de alguém, aparecia o nome de alguém na lista de imagens, é porque era gente famosa. Hoje em dia você digita seu nome, se você tiver qualquer rede social pública, vai aparecer lá a sua foto. Um dia desse eu digitei meu nome, eu digo, eu vou ver se tem alguma coisa minha aqui. Apareceu tanta foto minha, foto que eu nem lembrava mais, está lá no Google, para qualquer pessoa pesquisar, eu digo, vala-me Jesus Cristo, eu estou em todo canto aqui. Qualquer pessoa que tenha rede social aberta, que tenha participado de algum evento, qualquer coisa, você digita lá, seu nome vai puxar. Matéria de jornal, não sei de onde, se você cometer algum crime, vai aparecer lá. Qualquer envolvimento que você teve, que foi registrado em algum site, alguma página da internet, vai soltar lá seu nome. Só que a Bíblia Sagrada, irmãos, diferente do Google, não precisa ser alimentada para ficar atualizada. Ela não precisa de algo novo para torná-la atual. Pelo contrário, aquele que a inspirou, aquele que a criou, aquele que a idealizou e inspirou autores para escrever, ele é o eternamente agora. Por isso ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E aí vem 3 perguntinhas básicas para a nossa reflexão. Primeiro, por que a Bíblia é tão diferente dos outros livros? Segundo, por que eu deveria confiar minha vida em um livro assim? Terceiro, por que eu preciso dela para viver? Talvez a pergunta 2 seja uma pergunta que de fato nos traga uma mais profunda reflexão. Você já parou para pensar que nós que somos cristãos, nós confiamos a nossa vida nesse livro aqui? Porque a maneira que nós trabalhamos, a maneira que nós comemos, a maneira que nós nos vestimos, a maneira que nós educamos os nossos filhos, a maneira que nós usamos o nosso dinheiro, a maneira que nós pensamos a respeito da origem, do desenvolvimento da vida, do término da vida, a maneira que nós tomamos decisões, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos, já parou para pensar que sempre é regimentado por este livro? Por que eu devo confiar a minha vida em um livro que foi escrito há tanto tempo atrás e que ainda hoje traz uma diretriz para a minha vida? Por que eu deveria confiar a minha vida em um livro assim? E eu quero trazer então 3 razões pelas quais nós deveríamos confiar a nossa vida na Bíblia. E essas 3 razões mostram inclusive por que ela é singular. Primeiro, a Bíblia é única. E aqui eu trago algumas informações que eu já citei em outros estudos, mas eu vou desenvolver mais 2 tópicos que eu não citei aqui ainda na igreja. Mas, como sempre, há pessoas novas na igreja, é importante ressaltar mais uma vez esses fatos. Primeiro, a Bíblia foi escrita em um período de 1500 anos. Qual livro durou tanto tempo para ser escrito? Nenhum livro durou tanto tempo para ser escrito, senão a Bíblia Sagrada.
Segundo, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores de todas as condições de vida: reis, líderes, militares, camponeses, filósofos, pescadores, colaboradores ou cobradores de impostos, gente da alta sociedade, gente da baixa sociedade, de tudo que você possa imaginar. Mais de 40 autores fizeram parte da escrita desse livro sagrado. Além disso, a Bíblia foi escrita em lugares diversos. Ela foi escrita por Moisés no deserto, por Jeremias, estamos lendo agora o livro de Jeremias, né? Foi escrito numa masmorra, por Daniel, numa encosta de um palácio, por Paulo, dentro da prisão. O apóstolo Paulo escreve boa parte de suas cartas pastorais. Por Lucas, foi escrita em viagens. Lucas foi andando e pesquisando e escrevendo. Por João, na ilha ou no exílio lá de Patmos por causa da palavra de Deus. Bem como assim por outros, como foi o caso de Davi, que em momentos escreveu a Bíblia no deserto, outros momentos escreveu a Bíblia dentro de uma caverna. Lembra quando ele fugia do seu filho Absalão? Lá no deserto ele escreve o Salmo 63. E ele diz assim: como a terra exausta. Ô Lucas, tu pode ligar esse negócio aqui? Eu adoro ar-condicionado, mas para eu conseguir terminar de dar o estudo aqui, não ficar fungando no ouvido de vocês. Davi, quando estava fugindo do seu filho Absalão, ele escreve o Salmo 63. E ele estava exausto, porque ele estava caminhando pelo deserto na fuga. E ele diz assim: como o deserto exausto, sem água, eu estou desejando o Senhor. A tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Tem até um canto maravilhoso que a gente canta aqui, baseado no Salmo 63 de Daniel Luque. Você tem Davi escrevendo a Bíblia, ou parte dela, melhor dizendo, dentro da caverna de Adulão. Lá em 1 Samuel capítulo 22, nós temos o trecho que narra a fuga de Davi de Saul, e ele entra dentro de uma caverna, e o Salmo, se não me falha a memória, 113 ou é 118, narra esse momento de Davi dentro da caverna de Adulão, quando ele fala do que Deus estava fazendo por ele, que Deus era o seu refúgio. Você tem, por exemplo, outros autores escrevendo trechos da Bíblia Sagrada junto ao mar, junto ao rio, dentro da mata, em lugares altos, em lugares baixos. A Bíblia é diversa, escrita em lugares diversos. Mas, em quarto lugar, ela também foi escrita em momentos diferentes. Davi escreve, ora, em tempos de guerra e de sacrifício. Salomão escreve em tempos de paz e de prosperidade. Jó, enquanto sofria uma das maiores aflições da vida, ele escreve, ou registra pelo menos, aquilo que ele estava enfrentando. Por causa disso, então, a Bíblia Sagrada ela é única. Quinto, a Bíblia foi escrita também em estados de espírito diferentes. O que é isso? Alguns escreveram no auge da alegria, outros em profunda tristeza, profundo desalento, desespero. Alguns escreveram em tempos de certeza, de convicção, outros em confusão e dúvida. Por exemplo, você lê o profeta Abacuque, né? E ele está ali, meu Deus, o que é que acontecerá? E como é que vai ser isso? Aí ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. Então você tem momentos diferentes, aonde inclusive o emocional dos autores está em estados diferentes, mas que a Bíblia Sagrada é escrita. A Bíblia foi escrita ainda, irmãos, em 3 continentes. Na Ásia, na África e uma parte dela foi escrita na Europa. Quando o apóstolo Paulo escreve suas cartas, por exemplo, ele estava na Europa. Então você tem um livro com mais de 1500 anos de história, ou de escrita, com mais de 40 autores, com autores dos mais diversos, com ocasiões diversas, não é nem em países diferentes, em continentes diferentes. Vocês têm a Bíblia Sagrada escrita. Além disso, ela é escrita também em 3 línguas. O hebraico, que é a composição da maior parte do Antigo Testamento. O aramaico, que você tem ali, por exemplo, o livro de Esdras, não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Esdras, ele não é escrito em grego ou em hebraico. O Antigo Testamento inteiro é escrito em hebraico. Esdras e Neemias, porém, é escrito em aramaico. E você tem o aramaico, inclusive, sendo a língua que o próprio Cristo falava. Normalmente nós somos levados a pensar que Jesus era versado em hebraico,
né, ou em grego. Porém, naquela região que Jesus nasceu, o dialeto mais comum que era falado era o aramaico. Porém, as pessoas conheciam um pouco do hebraico, que normalmente era usado mais na sinagoga. Então era mais na sinagoga que o hebraico era usado, tá? Naquela época de Cristo, as pessoas não falavam, por exemplo, o hebraico na rua, conversando umas com as outras, porque na rua a língua que era falada era o grego, chamado grego koiné, era o grego mais comum. Assim como o português, você tem um português mais clássico, mais erudito, mais rebuscado, você tem aquele português mais arrastado, mais lá de nós, e especialmente o nosso português nordestino, né, que é totalmente diferente. A gente corta as últimas palavras, a gente emenda, a gente diz coisas assim bem típicas nossas, que ao ouvirmos aqui a gente compreende, entende e acha engraçado, mas eu acho que quem ouve de fora às vezes fica meio escandalizado, porque são muitos erros que são cometidos com respeito à língua portuguesa. Mas entenda, o grego koiné da época era como que esse português nosso aqui, nordestino, mais simples, era mais compreensível às pessoas. Então essa era a língua mais falada. Porém, Jesus falava também em aramaico, tanto que lá na cruz do Calvário, o que é que ele vai dizer? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão é a expressão em aramaico, que era a língua que Jesus também falava. E ela foi escrita em uma grande variedade de estilos. Você tem na Bíblia poesia, você tem cânticos, você tem tratado dialético, ou melhor dizendo, didático e dialético também. Você tem memórias que são registradas, autobiografia, você tem parte jurídica que é tratada na Bíblia Sagrada, as leis, você tem parábolas, narrativa histórica, romance, correspondência pessoal. As cartas de Paulo, elas são gerais e são pessoais. Carta a Tito, carta a Timóteo, são cartas pessoais, que Paulo escreve a uma pessoa, mas que depois se torna pública, porque foi inspirada por Deus, é claro. Você tem sátira, você tem biografia, você tem profecia e você tem um tanto de alegoria. Tudo isso na Bíblia Sagrada. Além disso, irmãos, a Bíblia trata de assuntos controversos. A Bíblia é o único livro, que não esconde os pecados dos seus autores. Normalmente, quando alguém vai escrever um livro, né, não vai ficar falando dos seus pecados particulares, a menos que seja um livro de confissões. Quando você quer dar credibilidade a alguém, você vai mostrar os pontos positivos desse alguém para que a sua mensagem seja reconhecida e positivada. Não é o caso da Bíblia. A Bíblia tem livros que foram escritos por Davi e livros que mostram os muitos pecados de Davi. Então ela traz com clareza como os personagens, como os autores se comportaram. Por causa disso também, ela vai tratar de assuntos polêmicos: casamento, divórcio, recasamento, homossexualismo, adultério, obediência às autoridades, falar a verdade, mentir, a orientação dos filhos e uma infinidade de outras coisas. Décimo, apesar dessa muita diversidade, a Bíblia apresenta um desenrolar da história único, que é aqui que a gente chega no ponto onde ela se torna extraordinariamente única. Porque apesar de tanta variedade e diversidade de assunto, de literatura, de estilo, de autores, de lugares que foi escrito e de línguas que foi escrita, todo o desenrolar da Bíblia caminha para uma única pessoa, Cristo Jesus. E toda a história da criação caminha para um lugar, o novo céu e a nova terra. É aqui que você tem a perfeição dessa escritura, a inspiração. Somente um livro inspirado por Deus é capaz de conter tudo isso. 11º lugar, a Bíblia Sagrada, dentre todas as pessoas mencionadas nela, o personagem principal é o Deus vivo e verdadeiro, que se faz conhecer por meio de Jesus Cristo. De maneira que, assim como o corpo humano, ou parte do corpo humano, só pode ser explicado em relação ao corpo todo, qualquer parte da Bíblia só pode ser devidamente explicada em relação ao todo. É aquela regra hermenêutica básica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Se eu quero entender um trecho da Bíblia, eu preciso analisá-la dentro do todo, da sua completude. É igual ao corpo humano. E aí vem a segunda razão pela qual a Bíblia Sagrada ela é singular. Primeiro, porque ela é única, mas segundo, porque ela é sabedoria. E agora vamos para os outros versos do Salmo 119. Vamos ver aí, por favor, Salmo 119, verso 97 ao 104. (97 ao 104). Esse Salmo 119 eu já falei aqui na igreja, talvez algumas pessoas não estavam quando eu falei. A razão pela qual esse salmo ele é tão grande, é porque esse Salmo 119 todinho fala sobre a lei do Senhor. O tema principal desse Salmo 119, desse capítulo aqui, é a lei do Senhor, palavra de Deus, as sagradas escrituras. E para falar sobre esse assunto, o que é que Davi faz? Ele pega todo o alfabeto hebraico, que começa com o Aleph e termina com o Tet, e discorre sobre a palavra de Deus. Então ele pega lá, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e escreve 8 versos, ou, como é o caso aqui de uma poesia, 8 estrofes sobre o Aleph. Então, a lei do Senhor, aí ele começa a falar, tá, tudo baseado na primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Depois do verso 9 até o verso 16, ele pega o Bet, aí ele vai lá e discorre, tá. E assim ele segue, até chegar na última letra do alfabeto hebraico, eu disse o teto, mas na verdade não é o teto, é o Vav, e ele então descreve ali sobre a Bíblia Sagrada. Por isso você tem um salmo tão grande. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, é o salmo que fala sobre a Bíblia, a lei do Senhor, e usa o alfabeto hebraico para isso. É um método de ensino mais antigo e mais eficiente que nós temos até hoje, cantado inclusive nas escolas com as musiquinhas, A disso, B daquilo, é disso, enfim, as crianças aprendem através disso. E por incrível que pareça, se você acha muito decorar os 10 mandamentos, as crianças daquela época deveriam decorar isso aqui, tá? Então, às vezes, a gente acha que a escola, às vezes, está sugando demais. De vez em quando eu fico assim, eu não dou para ser diretor nunca na escola. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Nós vamos fazer um comunicado em breve aqui da mudança que vai ter na nossa escola. E muitas pessoas ficam assim, pastor, o senhor vai ser diretor? Eu disse, nunca na minha vida. Porque eu quebro a lei ligeirinho. Eu não tenho paciência com os pais que chegam aqui. Então eu jogo para a Patrícia, eu jogo para a Paulinho. Pastor, não sei o que, veja lá com eles. Essa parte aqui, não vou mexer nisso não, porque senão vai dar bronca. Porque chegam uns pais assim, essa semana chegou um pai aqui reclamando do professor, semana retrasada, né? Porque o professor fez uma prova muito difícil e seu filho não passou. O problema é do seu filho que não estuda e você que é preguiçoso, não auxilia ele. Não é do professor que foi uma prova difícil, não. Prova só é difícil para quem não estuda. Mas se eu disser isso, né? Aí eu vou preso, né? Eu processo a escola, porque tudo no estudo, tudo é processo, enfim. Aí a gente às vezes, rapaz, hoje está muito difícil o ensino, hoje é muita matéria, é muito assunto, é muita coisa para as crianças estudarem. É verdade, às vezes tem coisa demais mesmo, mas olha o que é que as crianças da época de Davi tinham que aprender. Essa besteirinha aqui. Só esse tiquinho de versículo tinha que decorar, viu? Tinha que decorar. Por isso que Deuteronômio vai dizer, ensina a criança no caminho que ele deve andar, né? Provérbios. Mas aí lá em Deuteronômio vai dizer que você tem que ensinar a criança, deitado, ao levantar, aonde você estiver, você tem que ensinar a criança. Elas deveriam decorar a palavra do Senhor. E esse salmo foi feito para ser decorado. Eu não vou nem pedir isso, que a gente não está decorando nem os 10 mandamentos. Você decora aí 176 versículos. Mas foi feito com um propósito de memorização. Por isso que foi feito com o alfabeto. Para que ao lembrar do alfabeto, cada letrinha daquela puxasse o restante. Era um método de memorização. Perceba como a Bíblia Sagrada ela é sabedoria da parte de Deus. Eu já li o texto? Não, agora vamos ler o texto. Quanto amo a tua lei,
é a minha meditação todo dia. Veja, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Passa uma pausa aí, e aqui eu quero fazer uma consideração como que a Bíblia ela é sabedoria. Inclusive o privilégio de nós termos filhos, crianças que são educadas na igreja e na palavra do Senhor. Aqui o próprio salmista vai dizer: eu sou mais sábio do que eles. Qual é a ideia aqui? De maneira alguma aqui o salmista está querendo se colocar numa posição de que eu sou bichão mesmo, eu sei. Eu entendo mais do que vocês todos. Toda escola, toda classe de aula sempre tem aquele aluno que às vezes tem um ar de superioridade, que ele quer mostrar que ele conhece mais do que o professor em certa área, especialmente quando a gente ensina adultos, né? Quando a gente ensina a criança é mais sossegado isso. Mas quando você passa para um ensino que você tem adultos ali na classe, sempre tem aquele aluno que gosta de mostrar que conhece mais do que você em alguma matéria, em alguma área. Ele vai querer mostrar o seu conhecimento. Só que Davi aqui não está de maneira alguma falando que ele procede assim como um aluno soberbo que quer mostrar o seu conhecimento em uma área para tentar diminuir o professor e dizer assim, eu conheço mais do que você. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a sabedoria que somente na palavra de Deus é encontrada e que somente nela nós possuímos. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por isso que somente os crentes possuem esse tipo de sabedoria. O ímpio, por mais versado que ele seja no seu conhecimento, ele pode ser extremamente inteligente, mas sabedoria somente na palavra de Deus. Esse dia eu vi a propaganda de cerveja. Esse dia não, faz um tempo já. Porque sempre se ouviu o seguinte, beba com moderação, né? Aí agora eu vi, um tempo atrás eu vi uma propaganda, eu não sei se continua rolando, mas assim, beba com sabedoria. Não combina beber com sabedoria. Esse negócio está meio enviesado aí. Não existe beber com sabedoria. É claro que nós podemos beber muita coisa, né? Até Coca-Cola, né, irmã Lili? E fazer isso com sabedoria. É muito difícil essa atrelação daquilo que nos prejudica com a sabedoria. Mas é estranho você falar sobre algo que não é sábio de fazer e dizer, faça com sabedoria. Você pode fazer com inteligência, eu fico até calado. Inteligência de se controlar, de fazer aquele limite. Mas a sabedoria é algo que somente aqueles que temem ao Senhor têm. Não é todo mundo que é sábio, porque a sabedoria tem seu princípio no temor ao Senhor. Então é sobre essa sabedoria que Davi trata aqui no Salmo 119. E aí você tem, primeiro, verso 97. Nós precisamos amar essa sabedoria. Amar essa sabedoria. Eu não posso querer ser sábio se eu não amo a sabedoria. Tem como? Não tem como. É muito gratificante você ver pessoas que estão começando a se despertar na fé. E aí nós temos uma professora novata aqui na escola que está assim encantada, né, com a mensagem do Evangelho e tudo mais. E aí sexta-feira depois do culto, né, ela conversou com a gente e ela maravilhada assim porque tem aprendido aqui a palavra de Deus e tudo mais. É uma professora que não é crente até então. E agora ela está vislumbrada para aprender a Bíblia, né? Me pedindo um livro emprestado, lendo a Bíblia em casa. Ela me contou algo interessante essa semana. Eu fiquei lembrando do que acontece na própria Bíblia Sagrada em um relato que é narrado para nós. Ela fazendo uma faxina na sua casa encontrou uma Bíblia. Eu lembrei daquele texto lá da Bíblia Sagrada que foram fazer uma limpeza no templo, né, uma faxina, e acharam o livro da lei de Deus. A Bíblia estava perdida dentro do templo. O povo estava tão disperso, tão longe da Bíblia, que a Bíblia estava perdida na casa de Deus. Achamos o livro do Senhor. Aí foram ler o livro do Senhor. Aí a professora, essa semana eu estava dando uma faxina em casa, pastor, com minha filha, achei a Bíblia. E aí parei a faxina e fui ler a Bíblia. E eu estou ansiosa para aprender a ler a Bíblia e aprender sabendo que ficam os livros e entender. Isso é um processo longo, que você só vai conseguir desenvolver lendo. Como é que nós queremos, irmãos, aprender aonde ficam os livros da Bíblia se a gente só abre a Bíblia no domingo? Um crente novato não saber manusear a Bíblia é normal, tá?
Normal. De vez em quando eu converso aqui com as irmãs que estão chegando agora na igreja, que ficam angustiadas para querer saber abrir logo. Tá, eita, acertei o texto. É normal a pessoa que está começando a caminhar na fé não saber a diferença de Salmos para Mateus, de Gênesis para Apocalipse. É normal isso. Todos nós passamos por isso. Estranho é você nunca ter lido a Bíblia e já saber de qual é salteado. Rapaz, tem um negócio estranho aí. Um anjo soberanamente, extraordinariamente te revelou para tu saber. O mandamento falando, nós não sabemos. Nós aprendemos ao longo do tempo. Agora, é estranho, às vezes, um crente que tem 30 anos de igreja, tem 30 anos de fé, e a gente diz assim, irmãos, vamos abrir Mateus. O irmão está lá em Jó, procurando aqui onde é que está Mateus, perto de Jó e de Neemias. É estranho isso. Por que é estranho? Porque se nós não amamos essa palavra, a gente não vai ler. Então a gente vai abrir no domingo, quando for pedido para abrir na leitura, com muita dificuldade para encontrar o texto, vamos ficar perdidos. O que é que a Bíblia diz? O que é que o Salmo 97, o 119, 97, eu amo a tua lei. Eu preciso amar a sabedoria se eu quiser crescer nela. Segundo, além de amar, eu preciso meditar nessa sabedoria. Não é só ler por ler, mas é meditar nela. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: troque a preocupação pela meditação. Por quê? Quando você pensa repetidamente num problema, o que é isso? Preocupação. E quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, o que é que se torna? Meditação. Então, se você já sabe procurar, então já sabe meditar. Então, você sabe se preocupar, melhor dizendo, você sabe fazer meditação. Só troque a fonte. Deixe de se preocupar e passe a meditar. Terceiro, nós precisamos, pode passar aí, Gisele, como eu travou aqui. Precisamos amar a sabedoria, meditar nela e precisamos guardar esta sabedoria. É quando o verso 98 vai nos falar exatamente sobre isso. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu guardo, eu tenho comigo os teus mandamentos. Então guarde essa sabedoria muito no seu coração. Agora o verso 100 ao verso 102 que não foi lido ainda. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Essa expressão aqui, ela parece ser uma expressão orgulhosa, né? Eu sou mais prudente que os idosos. Aparentemente, o salmista aqui foi orgulhoso em afirmar uma coisa dessa, mas entenda. O fato de você ter muitos anos de vida não lhe garante sabedoria, não lhe garante prudência. Porque os anos de vida deveriam, de fato, trazer, além dos cabelos brancos, maturidade, sabedoria, discernimento. Mas nem sempre é assim. Porque há muitos idosos que são tolos. Há muitos idosos que não são prudentes. Há muitos idosos que não são sábios. E se metem em enrascada. E vivem uma vida completamente distante da palavra do Senhor. Então tem muitos idosos que mesmo no avançado de idade, não amadureceram. Porque esse amadurecimento e essa sabedoria só vem com a palavra de Deus. Então ele diz assim, eu sou mais sábio do que os idosos. Aqueles que não conheciam a palavra. Que procedem inconvenientemente. Que vivem uma vida totalmente distante da palavra do Senhor. Que fazem loucuras por causa dos filhos, por causa dos netos, por causa disso, daquilo outro. Porque lhe falta conhecimento da palavra. A prudência não vem com os anos. Eu lembro de uma senhora que morava vizinha à minha casa. Houve um tempo que eu morei ao lado da igreja católica, bem no centro da cidade de Monteiro. Você passar a cidade de Monteiro e ver a igreja católica, na parte de trás da igreja, do lado da igreja, tem um prédiozinho de 3 andares. O nosso comércio era ali embaixo e nossa casa era em cima. Primeiro, segundo, terceiro andar, uma casa só. Era grande. E essa senhora morava exatamente por trás da igreja, também numa rua principal. Ela era muito metida, essa senhora. Ela, mesmo no avançado de idade, acho que ela já tinha naquela época uns 70 anos, mas ela sempre foi uma senhora muito elegante, muito elegante.
Foi professora do estado, da prefeitura durante muito tempo, era aposentada, aquela coisa toda. E aí, certo dia, ela foi para a igreja, eu lembro como hoje dessa situação. Ela foi para a igreja, chegou na igreja católica, que era do lado da nossa casa, e tinha uma outra mulher na igreja vestida exatamente igual a ela. Ela fez uma maior cena dentro da igreja católica. A igreja católica lá de Monteiro tem umas janelas bem grandes, assim, gigantes, é maior do que essas portas da gente assim. Então quem está fora assiste tudo que está dentro, né? E ela fez uma cena na igreja quando viu essa mulher, se levantou, ela foi em casa, ela já chegou na porta de sua casa rasgando a roupa. E o seu filho depois repercutiu para nós, né? Que ela rasgou a roupa e depois botou fogo. Ela não aceitava que ninguém na cidade andasse vestida como ela. As roupas que ela vestia tinha que ser peça exclusiva. Ela mandava a pessoa fazer, vez por outra ela comprava em algum comércio. Mas se ela encontrasse alguém vestido igual ela, jogava a roupa no lixo. Veja, uma senhora de 70 anos, indo para a igreja, não evangélica, mas católica, que se porta dessa maneira, o que é que nos apresenta? Não amadureceu absolutamente nada, está se comportando pior do que um adolescente que fica comparando a roupa, a vestimenta, ou uma jovem ou uma mulher fútil, né, de vida que vive assim, com essa bobagem de roupa e tudo mais. Davi vai dizer: eu sou mais sábio do que os idosos. Não é a idade que amadurece, é a palavra de Deus que nos faz amadurecer, ou melhor dizendo, a idade amadurece. Não é a idade que traz sabedoria, é a palavra de Deus que traz sabedoria ao homem. E agora pense bem, uma pessoa que vai envelhecendo, amadurecendo na idade, junto com a palavra. Extraordinário. Por isso que a recomendação de Tito é: as senhoras, as idosas devem ensinar as mais novas. As irmãs, os irmãos que são mais velhos devem ensinar nós que somos mais novos. Agora, o problema que às vezes nós lidamos é que aqueles que vão envelhecendo, não envelheceram juntamente com a palavra. Então, ficaram experientes na idade, mas inexperientes na palavra, na sabedoria de Deus. Por isso nós precisamos amar, guardar essa palavra e, quarto, viver essa sabedoria. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Tu me ensinas. Em quinto lugar, nós precisamos também nos deleitar na sabedoria. Verso 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Isso é o deleite. Isso é o deleite. Hoje é o dia da Bíblia, né? Um dia, para nós que somos cristãos, importante de relembrarmos a importância da palavra do Senhor. Mas como é que nós sabemos, ou como é que nós visualizamos se a Bíblia tem valor na sua vida? Se você a usa. Se você a usa. Né? Eu sei o quanto que o meu carro é importante para mim, porque eu uso continuamente. Porque se eu passar um dia sem ele, eu me quebro. Para transitar, para resolver minhas coisas, para o trabalho, para qualquer coisa. Eu sei que meu telefone é importante para mim, porque se eu passar um dia sem ele, eu posso sentir falta. Eu posso ter dificuldades em ficar sem. E aqui até é um alerta, né? Muito cuidado com a abstinência do celular. Eu sei que hoje em dia boa parte das pessoas estão trabalhando com isso. Ontem eu fui pedir para ela tirar foto, nossa, ela estava trabalhando, eu esqueci que... Aí vocês que trabalham com marketing tem que botar aquela plaquinha, não estou trabalhando, né? Quando se mexe com rede social, especialmente hoje nessa era de evolução, porque aqui até um merchan, né, contrato de gelzinho, mais ano para fazer o serviço. Sei que tem empresa, que tem negócio. Hoje em dia esse negócio de rede social é o meio. Você não divulga sua marca, sua rede, você não tem muita chance de alavancar. Tem que alavancar. Então, quando você trabalha com o telefone, é indispensável você viver sem ele. Mas eu digo assim, para uso recreativo nosso, de rede social, de algo desse tipo, nós temos que ter muito cuidado com a abstinência. Pessoas que passam 1 hora sem um telefone, falta pouco enlouquecer. Cuidado, se torna um vício. E essa loucura pela abstinência do telefone é muito prejudicial. Muito prejudicial. Certamente mostra que você pode estar até mesmo fazendo do seu telefone um pequeno ídolo. Pequeno ídolo. E você não se aparta, você não vive se não for sem ele. Né? A gente pode ficar sem qualquer coisa, irmãos, menos sem Jesus.
Eu fico sem marido, sem mulher, eu fico sem telefone, sem casa, sem carro, sem sapato, sem... Eu só não posso viver sem Jesus. Somente sem Jesus que eu não posso ficar sem. Se outra coisa, como a Lipe já falou aqui pela manhã, rouba o lugar de Deus e me gera desespero, e certamente é um pequeno ídolo que nós estamos alimentando. Então nós precisamos ter cuidado. Eu preciso amar essa palavra, eu preciso viver essa palavra, sexto e último lugar, eu preciso buscar o entendimento da vida nela. Veja agora o verso 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Eu detesto todo o caminho de falsidade. Quando a Bíblia, de fato, direciona a nossa vida, nós somos levados a ser cristãos verdadeiros. Ela nos leva, ela nos conduz à verdade. Deus odeia a mentira, o pai da mentira é o diabo. E à medida que eu medito no livro da lei desse Deus que é verdade, mais eu amo a verdade e odeio a mentira. Mas em terceiro e último lugar, por que a Bíblia Sagrada é única e qual a diferença dela para o Google? Primeiro, conforme nós já vimos anteriormente, a Bíblia ela é única. Segundo, a Bíblia é sabedoria. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia é luz que precisamos para ver o caminho certo. Salmo 105, ou 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós olhamos para esse aspecto, nós vamos perceber o quanto que nós necessitamos dela para ter uma vida bem orientada. Na época do Antigo Testamento, esse conceito de luz para o caminho era ainda mais comum porque se costumava usar uma pequena lamparinazinha, onde se colocava óleo dentro e um paviozinho, onde se colocava fogo. E era com isso que você tinha orientação. Hoje as coisas estão muito modernas, a gente já tem lanterna assim que alcança 200, 300 metros, né, de distância. Eu tenho lá em casa que bate 200 metros assim, você vê visivelmente as coisas. Mas no passado, não. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência que eu tive de pegar uma lata de óleo, cortá-la e colocar um toquinho de vela dentro. Já fizeram isso? Amarrava um arame, um pedacinho de vela dentro, para faixear. Aí ficava aquele focozinho redondinho assim. Eu adorava aquele negócio. Eu tinha uma coleção. Furava, passava fumaça. Eu tinha uma coleção daquele negócio. Eu achava o máximo o reflexo da luz, né? A ideia é exatamente essa. Pensa, no Antigo Testamento, não se tinha absolutamente nada da visibilidade noturna que nós temos hoje. Lâmpada de LED, farol de carro, nada disso. Era uma lamparinazinha pequenininha, em uma escuridão plena. Porque hoje, ainda que o poste da rua queime a luz, ou a sua casa falta energia, na sua casa falta energia, você não fica naquele breu completo, porque tem muita iluminação ao redor e isso, querendo ou não, acaba chegando na sua casa. Naquele tempo era breu completo, não tinha iluminação nenhuma, não. Nada. Então, esse focozinho de luz era extremamente necessário para você ver qualquer coisa à sua frente. Sem ele, você não via nada. Então, imagine a cena do franzinho lá de óleo, com a velazinha dentro, aquele foquinho amareladozinho, assim, apagadinho, mas que dá para você ver o que tem na frente. É essa a ideia do salmista: lâmpada para os meus pés, eu estou vendo onde eu estou pisando, e luz para o caminho, eu consigo enxergar por onde eu vou caminhar, porque aqueles que caminham à noite sem isso, tropeçam, caem, acabam pegando o caminho errado. É isso aqui. Sem essa palavra eu vou pelo caminho errado. Sem essa palavra eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou me acidentar. Então ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Eu preciso dela. Agora, como, irmãos? Como que nós então viveremos sem essa palavra? Nós precisamos da Bíblia para vencer o pecado e as tentações. Precisamos da Bíblia para avaliar a nossa vida no presente. Precisamos da Bíblia para nortear a nossa vida futura, a respeito do céu e do inferno. É a Bíblia que nos norteia. Então, é no livro do Senhor, é na lei do Senhor que nós devemos encontrar e buscar todas as respostas das dúvidas que nós temos na nossa vida. Como que nós chegaremos a Deus sem essa palavra? Se é ela que é viva em todos os tempos, se é ela que é perfeita e digna de toda aceitação, se é ela que é eficaz em todo o seu propósito, se é ela que é esclarecida e aplicada pelo Espírito Santo,
se é ela que é entendida ou é estendida a todos os povos. Se você quer encontrar respostas para as aflições da sua alma, se você deseja saber qual é o propósito da sua vida, você não vai resolver se der um Google. Tem muita gente buscando conselho mesmo, né? Matrimonial e tudo mais no ChatGPT. Eu estou impressionado porque muitas pessoas estão buscando orientação no ChatGPT. Então, daqui uns dias, se Deus permitir, eu posso fechar meu gabinete, ir embora para casa, liberar esse expediente que eu dou aqui na igreja, porque você vai dar um ChatGPT e vai perguntar: ChatGPT, eu estou passando por uma crise no meu casamento, o que é que eu faço? Né? Ele pode lhe sugerir algumas coisas, entre uma nova lua de mel, uma viagem de casal, ou então você encerre esse casamento que não tem futuro. Aí você diz: eu vou pela segunda opção e pronto. Muitos hoje estão buscando orientação no ChatGPT. Vejam bem, quando se trata de angústias de nossa alma, não tem Google, não tem ChatGPT, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem cama boa, não tem hotel bom que resolva o nosso problema. É somente na palavra e é somente em Deus que nós encontramos orientação para a nossa vida. Porque nada nem ninguém nos fornece, nos dá a esperança de vida eterna como a palavra do Senhor. As esperanças, as mudanças, os tratamentos que se faz nessa terra são passageiros, são triviais, como é, Natália, aquele medicamento que a gente dá assim, só para aliviar a dor, mas que não é o medicamento que vai tratar, é paliativo. É só um paliativo. Então você vai lá, não estou dizendo que não deve fazer isso, tá bom? Não estou desconsiderando esses profissionais, não, muito pelo contrário, são essenciais. Mas você está lá passando uma angústia na sua alma, você está angustiado, você não sabe se você morrer agora para onde você vai, você está com aquele vazio no seu coração, você diz assim: rapaz, eu preciso conversar com um psicólogo, com um psiquiatra. Aí ele vai dizer assim: olhe, busque dentro de você a origem disso. Olhe para você, se enxergue assim. Aí você toma aquela injeção de ânimo, vai para casa, rapaz, é verdade. Mas aí no dia seguinte você está de novo. E esse vazio? E esse sentimento? Aí você vai agora, não, o psicólogo, eu vou no psiquiatra, porque acho que o negócio tem que ser mais forte a dosagem, né? Aí você vai no psiquiatra e diz: olha, tome esse medicamento que você vai repousar, você vai conseguir dormir bem. Talvez o sono que você está tendo pouco vai resolver esse problema. Você vai lá, toma um remédio, aí você dorme maravilhosamente bem um mês, uma semana, um ano. Aí você ficou sem o medicamento, aí você volta, aquele negócio ruim, aquele sentimento. Paliativo, paliativo. Problema do nosso coração não vai ser resolvido por médico nenhum. O médico trata a nossa carne, pode tratar o nosso órgão coração, mas da nossa alma, quem trata é o médico Jesus. E o receituário dele é a palavra. É a palavra. E quem explica essa palavra? Porque às vezes o receituário do médico é difícil, né, de ler. O de Natália é bom, viu? Eu já peguei um bocado dela, a letra dela é maravilhosa, porque tem um médico que passa um negócio, eu só ficar assim: meu Jesus do céu. O Espírito Santo traduz para nós. É o Espírito Santo que aplica em nosso coração, ele que desvenda. Lembra do texto que a gente leu, Salmo 119, 118? Desvenda os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas de tua lei. É o Espírito Santo que desvenda os olhos da gente, para quando a gente leia a palavra a gente possa entender. É extraordinário a ação do Espírito Santo na vida de alguém que começa a ler a palavra e entende, né? E entende. É coisa que somente Deus faz. Por causa disso, então, a Bíblia Sagrada é o único livro, o único, que nós podemos ler com a presença do autor para nos ensinar. Muitos livros que a gente possui, que a gente lê, o autor já nem está vivo, ou nós nunca temos a chance de consultar ele. Eu que sou um leitor, de vez em quando eu fico contente quando eu encontro algum autor que eu gosto. Eu digo: eu queria saber do senhor isso aqui. Um dia desse eu encontrei o pastor Heber Carlos Campos, né? Ele é autor de muita teologia sistemática, de muitos livros, e ele tem umas ideias assim meio mirabolantes em alguns tópicos e tal. Eu estava no simpósio do seminário, ele foi dar uma palestra, eu tive a oportunidade de passar um tempo conversando com ele.
E eu conversando com ele sobre um livro que ele lançou, mas, ô pastor, e esse livro aqui? Aí ele explicou assim, não, é porque o título do livro não é um bom título, mas é porque a editora precisava desse título e eu adaptei, mas o certo seria ser esse título aqui. Eu digo, agora ficou mais claro, porque eu fiquei pensando a vida inteira, por que o pastor tratou desse assunto e colocou esse título? Não é muito coerente, pastor, o título do livro com o conteúdo que o senhor expõe nele. Esse mas é porque teve essa questão editorial, depois eu lancei outro e tinha que ter esse título aqui e tudo mais aí. Mas não é sempre que você tem a presença do autor para explicar a você uma consideração ali, um erro que teve, um ponto de vista. A Bíblia não. A Bíblia é o único livro que nós temos a oportunidade de ler com auxílio do Espírito Santo ao nosso lado. Por isso, leia esse livro, ame esse livro, viva esse livro para a glória do Senhor. Vamos orar e assim nós encerramos esse nosso momento. Tem apresentação? Tem, né? Muito bem. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua orientação. Obrigado porque nós temos em nossas mãos a tua palavra que é viva e verdadeira. Nós temos em nosso país a liberdade de proclamar, de distribuir essa palavra. Senhor amado, dá-nos mais amor, dá-nos mais zelo, paixão pela tua palavra. Nós oramos assim e pedimos que o Senhor nos auxilie e nos ajude, pela mediação do teu Espírito, através de tua palavra, a caminharmos de maneira que agrade ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.